Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 50. Enquanto os irmãos procuram o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8 e o versículo 50, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Estava com saudade de cultuar, passei essa semana muito doente. Eu fui para no interior aqui próximo, daqui de Pernambuco, e quando eu retornei já voltei com essa virose aí, né? Então foi pesado, mas Deus nos deu graça. Como disse o pastor hoje à noite, um amigo nosso que era para estar aqui nessa noite, trazendo a mensagem, passou por uma situação difícil agora, devido também a essas chuvas que tiveram, queimou peça do carro, muito difícil, e perdeu a placa, como muita gente também aí perdeu, e ele não teve condições de estar aqui conosco hoje, mas a gente vai orar por eles, amém, irmãos? Eu sei que os irmãos vão orar. Então eu estou aqui, com a bala na agulha assim, né? Mas vamos lá. Quem achou, diga amém. O versículo 50 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E você diz amém. Poder sentar. Meus queridos, eu estava muito ansioso para que Deus transmitisse uma palavra ao meu coração, pois, como eu falei aos irmãos, de ontem para hoje foi que eu comecei a dar uma melhorada, e eu ministrei um curso ontem e hoje o dia todo, e na correria eu pedi a Deus que me desse uma palavra para esta noite, e o Senhor ministrou o meu coração esta passagem que é muito conhecida, várias vezes pregada, e o Senhor trouxe ao meu coração algumas verdades que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. O texto que nós lemos está inserido num dos livros do Novo Testamento, ou do Segundo Testamento, que traz algumas ações, algumas coisas que Jesus fez, alguns dos seus ensinamentos e de alguns milagres que Jesus realizou enquanto Jesus estava aqui na terra. Quem me ouve, diga amém. E Lucas vai registrar aqui um dos milagres mais conhecidos de Jesus. E o que me chamou a atenção aqui é que Jesus está saindo da cidade de Gadara e está chegando nesta cidade. E quando Jesus termina de manifestar o poder, mostrar a sua grandiosidade e a sua autoridade sobre os demônios, Jesus é recebido por uma multidão que Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, vai dizer que tinha aqui aproximadamente 25 mil pessoas esperando Jesus para ouvir Jesus pregar. Quando Jesus chega, Jesus começa a ensinar esta multidão. E Jesus é surpreendido por um homem, por nome Jairo. Este homem era uma autoridade na sinagoga, e não só era uma autoridade na sinagoga, como Jairo também era uma autoridade fora da sinagoga, pois ele fazia parte da liderança
religiosa daquela época. Jairo não tinha apenas o direito de organizar as reuniões na sinagoga, mas essa responsabilidade ia além de apenas organizar o culto. Jairo também conhecia as Escrituras, era um homem respeitado, era um homem que quando andava na cidade, as pessoas admiravam por sua autoridade dentro da religiosidade da época. Só que o que me chama a atenção aqui, irmãos, a princípio, é que o texto diz que esse homem tinha uma filha. Quantas filhas? Só quem está vivo. Quantas filhas? Essa menina, a Bíblia não vai dizer qual é a enfermidade que a filha de Jairo estava tendo. Porém, a Bíblia diz que esta menina estava quase à morte. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, e eu queria já começar a aplicar para nós, é que Jairo era uma autoridade, sim ou não? Jairo fazia parte de uma das autoridades da sinagoga. E se você for raciocinar comigo, você vai perceber que Jesus aqui não era bem quisto pela liderança da sua época. Jesus não era aceito pela liderança religiosa. Eles tinham raiva de Jesus, eles tinham inveja de Jesus, eles tinham ódio de Jesus, porque Jesus pregava mensagens que eles não pregavam. Jesus pregava como eles não pregavam. O povo dizia assim: este homem prega como alguém que tem autoridade. E aí a liderança da igreja na época, da sinagoga, que era uma ramificação do templo, olhou e disse: "Ô homem chato esse Jesus, ele prega de um jeito que a gente não prega, ele fala de um jeito que a gente não fala, ele faz algumas coisas que a gente não faz." E infelizmente isto é um gatilho para quem não tem convicção do que Deus tem na sua vida. É olhar para o que você faz, para o que você diz, como você faz, e entender que o que Deus colocou na sua mão é diferente do que Deus colocou na mão dele. Eles ficaram irados. Então a fama de Jesus entre os principais sacerdotes, entre os saduceus, entre os mestres da lei, era uma fama ruim, porque eles tinham inveja de Jesus. Quem está comigo, diga amém. O que é interessante é que este homem aqui, para ele ir até Jesus, ele teve que quebrar o seu ego. Para ele procurar Jesus, ele teve que olhar e dizer assim: a gente não gosta desse homem, a gente não gosta do que esse homem prega, a pregação desse homem nos incomoda, a vida desse homem nos incomoda. Todos aqui, quando sentamos na mesa e vamos conversar sobre este Nazareno, a gente diz assim: ele diz que é o Filho de Deus, ele diz que é o Messias, esse homem é um herege. Mas, quando a morte está rodeando a casa de Jairo, Jairo desce do salto. Quando a coisa aperta, Jairo esquece da autoridade e do nariz empinado, e ele reconhece que o cargo que Jairo tinha não tinha poder para expulsar aquela enfermidade. A influência que Jairo tinha não tinha poder para expulsar aquela enfermidade, mas a presença de Jesus tinha poder para acabar com aquela enfermidade. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Jesus é demais. Existem coisas que o título não pode fazer. Sim ou não? É bom a gente ter amigos, sim ou não? Conhecer pessoas importantes, sim ou não? Às vezes você chega num lugar de difícil acesso, mas quando você diz assim: eu sou amigo do evangelista Lêmio, já estou investindo. Sim ou não? Eu sou a ovelha do pastor Daniel, então me deixe entrar. É ou não? É bom ou não é?
Quando alguém chega e diz assim, olha, não tem o que fazer, aí você diz, espera aí, rapaz, eu vou ligar aqui para alguém que é meu amigo e vai resolver isso aqui. Mas existem títulos, existem situações que a sua peixada não resolve. Existem situações que o meu dinheiro não resolve. Existe uma coisa, existem coisas, como disse a cantora há muitos anos atrás, existem coisas que só Jesus faz. É assim ou não é? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: existem coisas, existem situações que só Jesus para resolver. Você vai entender onde eu vou chegar. Tem gente que diz assim, ó, meu Deus, aí só... Aí você diz assim, ainda bem. Sim ou não? Não tem situações que as pessoas dizem assim, meu Deus, aí só... Ainda bem. Porque Jesus é especialista em fazer milagres. Pensei que vocês iam, ó. Jesus é especialista em fazer milagres. Este homem quebra o seu ego e vai buscar a Jesus, sim ou não? Só que eu vou dizer uma coisa a você, olha aqui. Jairo vai buscar a Jesus, Jesus levanta e vai atender a Jairo, sim ou não? Sim ou não? Jesus vai atender a Jairo. A minha filha está quase à morte, 12 anos, me socorre, Jesus. Jesus vai. Olhe para mim aqui. No meio do caminho, aqui para nós, Jairo estava desesperado, sim ou não? A filha está quase a morrer e ele precisa que Jesus chegue até a sua casa para fazer um milagre. Agora imagine, 25 mil pessoas andando até a casa de Jairo. Não tinha como Jesus andar rápido ali, hein, meu pastor Daniel? E aí o texto diz que a multidão fazia o quê? Apertava Jesus. Eu imagino, olha aqui, eu imagino Jairo indo com Jesus, meu evangelista, e dizendo assim, ó, vai Jesus, vai. Oh meu Deus, vai Jesus. Anda, homem. Vamos. E a multidão apertava, era difícil andar. E Jairo aqui, ó, vai morrer. Vamos, vamos, vai morrer. No meio do caminho, alguém aqui o microfone testa o pregador na hora. Olha aqui para mim. Ela vai por debaixo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela toca em quem? Ela toca na orla de quem? Jairo está agoniado, sim ou não? É questão de vida ou morte, sim ou não? Quando a agonia está indo, e Jairo aqui, ó, meu Deus, anda Jesus. Alguém toca em Jesus, Jesus para. Alguém me tocou. Eu imagino Jairo fazendo assim, ó, alguém me tocou, meu Deus. A hora. Vai, Jesus, vai. Jesus faz, não, alguém me tocou. Aí Pedro faz assim, ó, Jesus, uma multidão dessa aqui, apertando o Senhor, oprimindo o Senhor, e o Senhor diz assim, quem me tocou? Eu imagino Jairo fazendo assim, ó, toma, olha aí, tá vendo? É lógico isso, meu Deus, é lógico. Vai, Jesus. Jesus para, além de parar, vai rolar um debate para saber quem tocou em Jesus. Quem tocou em Jesus? Jesus disse, não, alguém me tocou. Aí Pedro diz assim, mas Jesus, a multidão te oprime, a multidão te aperta. Aí eu imagino Jesus dizendo assim, Pedro, apertando tem um monte, oprimindo tem um monte, empurra, empurra tem um monte, agora tocar. Tem quase 25 mil pessoas aqui, Pedro. Todo mundo aperreia aqui, todo mundo empurra, todo mundo quer chegar perto. Mas tocar em mim. E tem mais, Pedro. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, Pedro. E eu não vou pregar aqui, porque o pastor, eu ainda lembro da pregação do pastor aqui sobre poder. Jairo agoniado, Jesus disse, alguém me tocou, a mulher se apresenta, Jesus fala com a mulher, segue a viagem. E o coração de Jairo missionário, ó, coração de pai, dizendo assim, vai morrer,
Vai, Jesus, vai, Jesus. No meio do caminho, alguém da casa de Jairo traz um diagnóstico. Alguém vem correndo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Quando eu estava lendo isso aqui hoje à tarde, o Senhor me deu o tema desta mensagem, e vocês vão entender o que isso tem a ver com missões no finalzinho agora. Repita comigo: 2 diagnósticos, mas o último é o importante. O primeiro diagnóstico que chega aqui é um diagnóstico lógico. Ele está mentindo? Não. Ele chegou dizendo: Jairo, não incomoda mais o mestre. A menina morreu, não tem mais jeito, não importa mais, deixa ele em paz. Este é o diagnóstico humano. E quando nós estamos falando de missões, nós estamos falando de um investimento em pessoas, em lugares que às vezes alguém olha e diz assim: vocês vão investir ali? Vocês vão fazer o que ali? A terra é ruim, o povo é ruim, ninguém quer saber de Deus. Vocês vão fazer o quê? Este é o diagnóstico lógico, mas Deus trabalha muitas das vezes na ilógica. O diagnóstico humano olha para um homem e diz assim: isso aí não aguenta mais, vai morrer daqui a pouco. Quantos aqui que já receberam diagnósticos de médico, e o médico dizendo assim: isso aqui, ó. E eu vou dizer uma coisa para você: encher esse pulmão e dar glória a Deus, porque ele merece. A medicina fica doida, porque quando pega um crente doido, crente mesmo, olha para ele, olha para ela e diz assim: olha, isso aqui eu não sei o que fazer. O final disso aqui, pela medicina, é morte. Aí o crente olha e diz assim: esse é o seu diagnóstico e eu respeito. Agora eu vou atrás do segundo diagnóstico, que não vai ser feito aqui. Eu vou buscar alguém que tenha a última palavra sobre essa situação. Não incomoda mais o mestre, Jairo. Não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Esse é o diagnóstico lógico. Quem diria que um ladrão na cruz ia terminar no céu? Não valiam os 2, glória a Deus? Valia, não valia? Eu estou respirando pela boca, não sei como é que eu prego e respiro ao mesmo tempo. Você não deu um glória a Deus. Misericórdia. O pastor disse que vai pregar você. Eu digo: Jesus. O pastor disse: está vivo ou está morto? Eu estou quase lá. Escuta aqui. Quem diria que um ladrão, o camarada roubou, foi preso, está na cruz? Qual é a lógica? Muito bem, parabéns, está pagando pelos erros dele. Mas o fim deste homem agora é o inferno. Aí no final da vida ele vai ser crucificado do lado de Jesus. Trocou umas palavrinhas com Jesus. Jesus disse: teu fim não é inferno não, é paraíso. Eu vou profetizar de olhos abertos, e só quem é crente pentecostal da Assembleia de Deus do Guará vai dar glória a Deus. Pega na mão de quem está do teu lado aí, por favor, balança ele e diz assim: o último diagnóstico é de Deus. E o diagnóstico de Deus para a tua vida é vida em vez de morte. É vida em vez de morte. Estou sentindo Jesus aqui. Meu Deus do céu, você acredita nisso? Você acredita nisso? Escute o que eu vou lhe dizer, porque tem gente que é especialista em tudo. Tem gente que diz assim: eu já passei por isso, e vou dizer, poucas pessoas sobrevivem. O problema é seu, eu vou ficar vivo. Rapaz, o último que passou por aí não deu certo. Pois é, eu serei diferente. Por quê? Porque o último diagnóstico vem de Deus, vem do eterno. Agora olhe para mim. Quando ele recebe esse diagnóstico, eu já fiz isso aqui e vou fazer de novo. Vem aqui, Felipe. Sim, vem cá. Teu nome agora é Jairo. Ok? Tudo bom, Jairo? Jairo não era tão baixinho, será? Eu não sei. Olha aqui, olha aqui. Jairo recebe a notícia: morreu.
Não incomodes mais o mestre, Jairo. Talvez Jairo baixou assim e disse assim: Jesus, diga assim, Jesus, deixa pra lá, já morreu. Alguém da minha casa não tem fé suficiente que o Senhor pode mudar o quadro. Deixa pra lá, Jesus. Aí Jesus abraça Jairo assim e diz assim: Jairo, não tema, Jairo. Crê somente, Jairo. Estou sentindo Jesus. Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, este é o diagnóstico humano, Jairo. Isto quem está dizendo é alguém que não tem o poder que eu tenho, nem pode fazer o que eu faço, Jairo. Você tem que decidir, Jairo. Vai ficar com o diagnóstico humano ou vai ficar com o que eu digo a você? Não temas, crê somente, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Nem o diabo, nem as potestades, nem os principados têm poder para parar uma igreja missionária. Porque ainda que o terreno seja infrutífero, ainda que a vida que você insiste em buscar para trazer para a presença de Deus seja uma vida difícil, há poder no sangue de Jesus que está sobre essa igreja. E o último diagnóstico é de Jesus. A igreja não depende de um lugar específico. Você entendeu isso? Tem gente, pastor, com todo respeito, e talvez, se o senhor tiver que bater em mim, bata depois que o culto acabar. Olhe para mim. Tem pastores, igrejas, que os seus olhos missionários são para os países de primeiro mundo. São apenas os países de primeiro mundo. É mais fácil, as questões financeiras, mas não existe dificuldade para alguém que tem o último diagnóstico. Você pode pegar uma terra seca, árida e sem fertilidade, se a igreja chegar fazendo missões, o último diagnóstico é de Jesus. Ah, mas não tem ninguém aqui, são poucas pessoas, não interessa. O último diagnóstico é de Jesus. Quantas e quantas experiências os obreiros aqui já tiveram, e o pastor que já pastoreia há muitos anos, de igrejas e de lugares que as pessoas disseram: isso aqui não dá certo, isso aqui não caminha, isso aqui não vai para frente, e quando você menos espera, Jesus começa a salvar lá, Jesus começa a curar lá, Jesus começa a encher, porque o último diagnóstico na obra missionária é daquele que enviou a igreja para fazer missão. Diga: Jesus é o líder da igreja, e a igreja, aonde for plantada, dará certo. Eu vou parar aqui, outro dia a gente continua, tinha mais coisas aqui, mas a hora não dá, e eu não quero apanhar, que eu não sou maluco. Escute. Eita Jesus, olha, respirando pela boca, falando ao mesmo tempo. Olha aqui para mim. Quando Deus me deu essa palavra hoje à tarde, o Senhor confortou o meu coração. Porque às vezes a gente quer, missionária, dificultar a obra do Espírito Santo como se ele fosse limitado a um terreno geográfico, a uma situação, e diz assim: isso aqui não dá certo não. Você já parou para pensar que quem habita dentro de você é o Criador do universo? Você já parou para pensar que quem habita dentro de você é o Criador do universo? Oh meu Deus. Você já parou para pensar que quem habita em você é o Criador do universo? Você já parou para pensar que você adora o Criador do universo? Você já parou para pensar que a igreja está no nome daquele que criou o universo? Você já parou para pensar que os teus filhos estão na mão daquele que criou o universo? Você já parou para pensar que quem manda nesta igreja é o Criador do universo? Você já parou para pensar que a obra missionária só não acaba porque o Criador do universo é quem tem o último diagnóstico sobre a igreja? Eu quero profetizar para você: vai dar certo, o último diagnóstico é de Jesus. Vai dar, oh, estou sentindo a presença do amigo.
Cadê você que acredita na palavra de Deus? O Senhor está dizendo: o último diagnóstico é meu. O Senhor me deu essa palavra hoje, e eu não sei porquê, mas se Ele sabe, alguém por esses dias pode até receber um diagnóstico ruim, mas Jesus está dizendo para você: a última palavra é minha. Fique de pé. Oh, Jesus. Me cando revacia. Me anto rebradaga sore me camando reva. A igreja, como disse o pastor aqui, a igreja depende de mantenedores. A obra missionária precisa, e eu vou dizer uma coisa a você. Existem pessoas que alimentam a ideia de que conseguem servir a Deus sem congregar. É desfazer do trabalho missionário, é desfazer dos trabalhos que é feito de missões, de obras e pessoas que são alcançadas pelo Evangelho através da igreja que envia. Eu estou desfazendo disso. Escute o que eu vou lhe dizer. Enquanto nós estamos aqui no bem bom, numa igreja linda como essa, com os irmãos lindos como esse aqui, olha aí, tá vendo? Se ninguém diz que você é bonito, eu digo, com os irmãos lindos assim como você. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Existem pessoas que estão lá dizendo assim: manda dinheiro, Jesus. A gente quer comprar cadeira, a gente quer comprar um som, a gente quer fazer isso. Eu recebi uma ligação por esses dias de um obreiro pedindo ajuda na obra missionária. E ele disse assim: meu irmão, me ajude. Eu disse assim: irmão, eu vou correr atrás para ajudar, porque eu sei que enquanto nós estamos aqui, alguém está lá na linha de frente, às vezes cultuando com dois irmãos, sonhando com uma igreja cheia, pagando os aluguéis por milagre. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus não abandona a sua igreja, e uma hora Ele vai levantar pessoas para a obra ser concluída. Você pode fechar os seus olhos comigo e orar por missões agora. Você pode orar agora comigo por missões com as mãos levantadas. Você vai esquecer de você agora e você vai orar apresentando os missionários agora. Os missionários que estão no campo missionário pagando preço. Pessoas que estão com a cabeça na guilhotina para morrer amanhã por amor a Cristo. Pessoas que tiveram suas casas invadidas na Índia e tiveram a vida dos seus filhos ceifadas por amor a Cristo. Pastores que acabaram de morrer esses dias apenas por carregar a Bíblia e falar de Jesus. Aí vem eu e você aqui dizer que estamos sofrendo, eu estou passando uma luta, tô nada. Tem alguém chorando por Jesus. Tem alguém falando de Jesus e tomando soco na cara. Tem alguém falando de Jesus e vendo sua família morrer. Estenda suas mãos e diga: Jesus, visita agora os missionários. Vai na Coreia, Jesus. O Senhor é maior do que os imperadores. O Senhor é maior do que qualquer ditador. Há poder no sangue de Jesus. E o que é interessante é que esses irmãos, ainda passando por tudo isso, têm coragem de chorar e de adorar a Jesus. Você acredita que enquanto você ora, Jesus está salvando vidas agora no campo missionário? Você acredita que enquanto você ora, Jesus está mandando recursos? Enquanto você ora, Jesus está estendendo a mão sobre o campo missionário. A fúria do diabo é muito grande pelo campo missionário, mas o Senhor Jesus, pelo poder da oração, pela oração desta igreja agora, está parando ações diabólicas. Amanto repranda sobre me camando revasse me andai. Amanto remicanto repra sobre me camandai. Enquanto você está com as mãos estendidas, há uma legião de anjos agora indo para o campo missionário. Amanto repra sobre me camandai, meu Deus. E me camanto revada sobre me camandai. E me que me canda sobre